O violão chorava baixinho no ar carregado de fumaça e vinho tinto, quando os olhos de Ana se fixaram nela. Maria. Ali, na penumbra dourada da adega do fado, em Alfama, com o rosto iluminado pelo brilho trêmulo das velas, como se o destino tivesse tecido uma teia de saudades só para esse instante. Ana sentiu o coração apertar, a voz falhar no meio da estrofe de amor proibido, e o microfone tremeu em sua mão. Meu amor. Por que voltaste agora? Murmurou ela para si mesma, mas as palavras escaparam como um soluço abafado, e quando no silêncio que caiu sobre a plateia. Os dedos de João, o guitarrista, pararam nas cordas e o mundo inteiro pareceu suspender-se, esperando que Ana explicasse o inexplicável. Mas ela não explicou. Em vez disso, deixou as lágrimas rolarem, quentes e salgadas como o Atlântico que lambia as pedras de Lisboa, e continuou cantando, agora não para o público, mas para a fantasma que se materializara na terceira fila. Era uma noite de outono em 2025 e Lisboa pulsava com o ritmo eterno do fado, lamentos tecidos em melodia, saudades que se entrelaçam como as ruas estreitas de Alfama. Ana tinha 32 anos agora, o cabelo negro ondulado caindo em cachos rebeldes sobre os ombros, os olhos castanhos profundos como os vinhos do Douro. Ela voltara à cidade há 6 meses, depois de anos vagando por palcos menores em Porto e Coimbra, fugindo das memórias que a cidade-mãe guardava como um baú trancado. O fado era sua âncora, sua prisão voluntária, canções que falavam de amores perdidos, de corações partidos ao som da viola de fado e da guitarra portuguesa. Mas naquela noite, o fado atraiu, revelando o que ela mais temia. Maria, com seus 34 anos, ainda bela como a aurora sobre o Tejo, o cabelo ruivo curto e desgrenhado, os lábios pintados de vermelho como as flores de gerânio nas varandas de Alfama. Ana terminou a canção com um sussurro rouco, o público aplaudindo de pé, alheio ao furacão que rugia dentro dela. Desceu do pequeno palco de madeira envelhecida, o vestido preto de babados roçando as pernas, e dirigiu-se diretamente à mesa de Maria. O ar cheirava a bacalhau assado e a jasmim noturno, misturado ao perfume sutil de lavanda que Maria sempre usava, aquele cheiro que Ana sonhara em noites insones em hotéis baratos de província. Aqui. Depois de tudo, disse Ana, a voz baixa, tremendo como as folhas de oliveira ao vento. Maria ergueu os olhos verdes, aqueles olhos que outrora prometiam eternidades, e sorriu um sorriso triste, enrugado nas bordas pela vida que as separara. Eu vim ouvir-te cantar, Ana. Como prometi uma vez, sob as estrelas de Sintra. A voz de Maria era suave, como o fado de Marisa, mas carregada de camadas não ditas. Elas se abraçaram ali mesmo, no meio da adega lotada, os corpos se reconhecendo antes das palavras. Os outros clientes, habituados aos dramas do fado, fingiram não notar, mas os olhares curiosos pairavam como névoa. Ana sentiu o calor do peito de Maria contra o seu, o batimento acelerado que ecoava o dela, e por um instante, o tempo retrocedeu 10 anos, para aquela outra Lisboa, mais inocente, onde o amor delas florescera como as amendoeiras em flor. Tudo começara em 2015, no verão escaldante de Lisboa. Ana era então uma estudante de conservatório, 22 anos, cheia de sonhos e rebeldia, tocando viola em bares escondidos do bairro Alto. Maria, recém-formada em produção musical na Universidade Nova, trabalhava como assistente em uma gravadora indie que promovia fadistas emergentes. Elas se conheceram por acaso, ou pelo destino, como diriam as avós portuguesas, em uma tasca perto do Chiado, durante uma chuva torrencial que transformava as calçadas de pedra em rios reluzentes. Ana corria para se abrigar, o guarda-chuva virado do avesso pelo vento, e colidiu com Maria, que saía de uma reunião com um copo de vinho na mão. O vinho se derramou no vestido branco de Ana, manchando de vermelho como um coração ferido. Desculpa. Oh, Deus, que desastre! Exclamou Maria, rindo nervosa, enquanto tentava limpar a mancha com um guardanapo encharcado. Ana, em vez de se zangar, riu também, os olhos brilhando com a chuva e a surpresa. É só vinho. E vinho derramado traz sorte, não é o que dizem em Portugal? Elas conversaram ali, sob o toldo apertado, enquanto o aguaceiro martelava o mundo lá fora. Maria falou de sua paixão pelo fado contemporâneo, de como queria misturar as tradições com sons modernos, sem perder a alma melancólica. Ana, por sua vez, confessou seu medo de nunca ser boa o suficiente para os palcos grandes, de ser apenas mais uma voz e quando nas sombras de Amália Rodrigues.
Naquela noite, Maria convidou Ana para um concerto improvisado em uma casa de fado no Moraria. Vem cantar comigo. Eu produzo, tu interpretas. Vamos ver se o destino nos deu essa mancha por uma razão. Ana hesitou, mas o brilho nos olhos de Maria era irresistível, como o sol poente sobre Belém. Elas foram, e sob as luzes baixas, com o cheiro de pastéis de nata fresco pairando no ar, Ana subiu ao palco pela primeira vez ao lado de alguém que havia de verdade. Cantaram estranha forma de vida, e quando suas vozes se entrelaçaram, algo se acendeu, um fogo lento, como de uma lareira em uma aldeia do Alentejo. Os meses seguintes foram um vendaval de paixão. Elas passeavam de elétrico 28 pelo Tejo, parando em miradores para beijar-se ao som das gaivotas e do fado distante. Maria levava Ana às feiras de artesanato em Mafra, onde compravam pulseiras de filigrana prateada, símbolos de uniões eternas. Ana cozinhava para Maria em seu pequeno apartamento em Alcântara, pratos simples como cataplana de marisco, regados a vinho verde gelado, enquanto contavam histórias de infância. Maria de sua avó alentejana que cantava modas ao luar, Ana de seu pai pescador em Setúbal, que lhe ensinara a amar o mar como um amante traidor. O amor delas era discreto, como exigia a sociedade portuguesa da época, ainda marcada por sussurros conservadores, apesar das marchas do orgulho que coloriam as ruas de Lisboa. Elas se amavam em segredo, nas sombras dos jardins do Palácio da Ajuda, ou em noites roubadas em hotéis de província durante turnês. Maria compunha melodias para Ana, canções que falavam de dois corações em um fado só, e Ana as cantava com uma intensidade que fazia o público chorar. Tu és minha musa, minha saudade viva, sussurrava Maria, traçando os contornos do rosto de Ana à luz de uma vela. Mas o paraíso tem rachaduras. A família de Maria, devota católica de uma vila no interior de Évora, descobriu o segredo através de uma carta mal guardada. É um pecado, Maria. Volta para casa e casa-te com um homem decente, gritou o pai ao telefone, a voz ecoando como um trovão alentejano. Maria, dividida entre o amor e o dever filial, começou a se afastar. Ana sentia, mas negava, é só cansaço, amor. O fado nos une, nada nos separa. Até que, numa noite chuvosa de novembro, Maria partiu sem adeus, deixando apenas uma fita cassete com uma canção inacabada. Adeus, minha Ana, até que o Tejo nos reúna. Ana quebrou-se então. Deixou Lisboa, vagando por Portugal em busca de si mesma, cantando em tabernas esquecidas, onde o fado era mais cru, mais doloroso. Anos se passaram, cicatrizes se formaram, mas a saudade nunca morreu, ela era o fado em sua veia. Agora, de volta à adega, após o abraço, Maria puxou Ana para uma mesa nos fundos, longe dos olhares. Eu errei, Ana. Fugir foi covardia. Mas voltei porque ouvi tua voz na rádio, em uma canção nova. Saudade de duas. Era sobre nós, não era? Ana assentiu, as mãos tremendo ao segurar o copo de ginginha. Todas as minhas canções são sobre nós. Mas tu? Por que agora? O que mudou? Maria baixou os olhos, traçando o padrão dos azulejos na parede com o dedo. Meu pai morreu há um ano. No leito de morte, pediu perdão por me forçar a escolher. Eu casei-me, Ana, com um homem bom, mas sem alma. Divorciei-me há 6 meses. Vim para Lisboa para recomeçar, para te encontrar. As palavras pairavam pesadas, como o ar antes de uma tempestade. Ana sentiu uma pontada de ciúme misturada a alívio. O tempo havia passado para ambas, mas o amor era imutável como as pedras do castelo de São Jorge. Elas conversaram até o amanhecer, relembrando risos e dores. Maria contava de sua vida em Évora, das oliveiras centenárias que testemunharam sua solidão, Ana de suas andanças pelo Algarve, onde o mar curou feridas mas não apagou nomes. Quando o sol raiou sobre os telhados vermelhos de Alfama, Maria pegou na mão de Ana. Canta comigo amanhã. Uma canção nova, para nós. Como nós velhos tempos. Ana hesitou, o medo de reabrir velhas chagas pulsando. Mas o fado é assim, ele chama, e nós respondemos. Naquela noite, sozinha em seu quarto apertada em graça, Ana pegou a viola e compôs as primeiras notas de reencontro ao fado.
As cordas vibravam com promessas frágeis, e pela primeira vez em anos, ela chorou não de dor, mas de esperança. O dia seguinte amanheceu com um céu de porcelana sobre Lisboa, o tipo de azul que faz o coração português se expandir como pão azedo no forno. Ana acordou cedo, o corpo pesado de insonia e vinho, mas a mente leve como as gaivotas que planavam sobre o Tejo. Ela desceu as escadas íngremes de graça até a padaria da esquina, onde o cheiro de pão quente e bolos de arroz a envolveu como um abraço materno. Bom dia, fadista. Pronta para conquistar o mundo hoje, brincou o padeiro, Sr. Manuel, com seu sotaque lisboeta carregado, entregando-lhe um pastel de nata ainda fumegante. Ana sorriu, mordendo a crosta estaladiça, o creme doce derretendo na língua como memórias doces amargas. Maria esperava na casa de fado da portuguesa, um salão antigo no coração de Alfama, com paredes forradas de fotografias amareladas de fadistas lendárias. Amália, com seu olhar de abismo. Maria Teresa de Noronha, elegante como uma rainha exilada. O lugar era um santuário, com mesas de madeira escura polida por gerações de cotovelos, e um palco pequeno onde o eco das vozes passadas ainda sussurrava. Maria chegara cedo, trazendo sua guitarra portuguesa, aquele instrumento curvo, de caixa ressonante, que soava como o lamento de um amante afastado. Vestia uma saia florida à moda lentejana, blusa branca de algodão, o cabelo ruivo preso em um coque frouxo. Eu trouxe isto, disse ela, erguendo a guitarra com um sorriso tímido. Lembras? A que usamos na nossa primeira composição. Ana tocou o braço de Maria, sentindo a pele arrepiar-se sob os dedos. Como poderia esquecer? Foi nessa guitarra que nasceu Noites de Lisboa, a canção que nos fez sonhar com discos de ouro. Elas se sentaram à mesa central, pedindo 2 copos de aguardente velha para soltar as vozes. O sol filtrava-se pelas janelas de vitral colorido, pintando o chão de mosaicos em tons de azul e ouro, como um quadro de azulejos vivos. Ali, longe do bulício da rua, elas começaram a tecer a nova melodia. Maria dedilhou as cordas primeiro, um arpejo lento que evocava o balanço das barcos rabelos no Douro. Quer que seja sobre o reencontro, Ana. Não o dorido, mas o que cura. Como o fado que chora, mas depois ri. Ana fechou os olhos, deixando a música invadi-la como uma onda. Sua voz saiu rouca, improvisando, nas ruas de Alfama, onde o eco te chama voltaste, meu amor, com o sol nos cabelos o Tejo testemunha, as estrelas juram que o tempo não apaga o que o coração sente. Maria juntou-se, harmonizando entre cedos suaves, as vozes se entrelaçando como videiras em uma latada do Minho. Horas se passaram como minutos, interrompidas apenas pelo almoço. Uma travessa de sardinha assada com pimentos, regada a vinho de colares, trazida pela dona da casa, uma senhora de 70 anos chamada Dona Rosa, que as olhava com olhos sábios. Fadistas apaixonadas. Isso eu conheço bem. Canta com o coração, menina, que o fado perdoa tudo. Dona Rosa era uma lenda viva, viúva de um guitarrista que tocara com Alfredo Marceneiro. Suas histórias enchiam o ar como incenso. Ela contava de noites em que o fado unia almas perdidas, de amores que desafiavam o conservadorismo português, ainda fresco das sombras do salazarismo. Enquanto comiam, Maria abriu-se mais. Depois que parti, Ana, vivi como uma sombra. O casamento foi um erro. Ele era gentil, um professor de história em Évora, mas não via a cor do meu espírito. Eu produzia álbuns para outros, mas nenhuma canção era minha. Até que ouvi tua voz na TSF, naquela entrevista sobre saudade eterna. Chorei no carro, sozinha na autoestrada, com o Alentejo passando como um sonho seco. Ana ouviu, o garfo parado no prato, sentindo a dor antiga ressurgir, mas agora misturada com paixão. Eu pensei que tinhas-me esquecido. Escrevi cartas que nunca enviei, queimei fotos em uma praia de Cascais. Mas o fado. O fado me manteve viva, cantando para ti em cada nota. A composição avançava. Elas riam agora, recordando anedotas, a vez em que fugiram de uma família conservadora em uma romaria de Fátima, escondendo-se em um café com vista para a serra, ou piquenique em Óbidos, cidade medieval cercada de paredes, onde beberam ginginha em copos de chocolate e juraram amor eterno sob as ameias. Lembras o cheiro das laranjeiras em Bloom? Era como se o mundo inteiro perfumasse nosso beijo, disse Maria, corando levemente.
Ana assentiu, tocando a mão dela sobre a mesa, um gesto simples que dizia mais que palavras. Mas o passado não se deixa esquecer facilmente. Enquanto afinavam a guitarra, o telefone de Maria tocou, um número desconhecido, mas ela atendeu, o rosto endurecendo. Sim, sou eu. Não, não voltei para isso. Desligou abruptamente, os nós dos dedos brancos. Meu irmão. Ele soube que estou em Lisboa, quer que eu volte para a família. Diz que o divórcio me marcou como ovelha negra. Ana sentiu o peito apertar. E tu? O que queres, Maria? Os olhos verdes se encheram de lágrimas. Quero-te, Ana. Quero compor canções que sejam nossas, não sombras de outros. Elas continuaram, transformando a dor em verso. Nas noites de fado, onde o vinho nos embriaga ou encontramo-nos de novo, sem medo das sombras de dois corações partidos, costurados em melodia para sempre, meu amor, nesta terra de saudades. O refrão veio natural, um lamento que subia em crescendo, como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Ao entardecer, Dona Rosa chamou para ensaiar no palco vazio. O salão estava silencioso, exceto pelo zumbido distante do elétrico na rua. Ana subiu primeiro, a viola nos braços como uma criança. Maria seguiu, a guitarra ecoando. Quando cantaram juntas pela primeira vez em uma década, o ar vibrou, não era só música, era catarse. A plateia invisível das memórias aplaudia em silêncio. No final, exaustas e radiantes, elas se abraçaram sob as luzes baixas, os lábios roçando em um beijo casto, cheio de promessas. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava surpresas. Ao saírem, um homem esperava na porta, alto, de terno cinza, olhos frios como o aço de uma navalha. Maria, precisamos falar. Sobre o testamento do pai. Era o advogado da família, e com ele veio a sombra da traição antiga, pronta para testar o reencontro frágil. Ana sentiu um calafrio, como se o vento do Tejo carregasse avisos. Quem é ele? Perguntou, a voz firme apesar do tremor. Maria empalideceu. Alguém do passado que não me deixa ir. Elas entraram em um café próximo, o aroma de café forte misturando-se à tensão. O homem, Sr. Mendes, era direto, seu pai deixou uma herança condicional. Para recebê-la, deve voltar a Évora e honrar a família, casar-se novamente, viver como se espera de uma filha de bem. Maria riu amargamente. Como se eu fosse propriedade. Diga ao meu irmão que o dinheiro não compra a alma. Mas Ana via o conflito nos olhos de Maria, a lealdade à terra alentejana, às raízes que a moldaram como argila vermelha. Não deixes que te levem de novo, sussurrou Ana, segurando sua mão sob a mesa. Nós compusemos uma canção hoje. É o nosso testamento. Maria assentiu, mas a dúvida pairava, como nuvens sobre a Serra da Arrábida. Naquela noite, sozinhas no apartamento de Ana, com vista para o castelo iluminado, elas tocaram a canção mais uma vez. O luar entrava pela janela, prateando os corpos cansados. Promete que ficas, disse Ana, a cabeça no ombro de Maria. Prometo tentar, respondeu ela, mas o sono veio inquieto, sonhando com oliveiras secas e fados não cantados. A semana que se seguiu foi um turbilhão de ensaios e sussurros, como se Lisboa conspirasse para curar as feridas das duas. Elas se encontravam diariamente na casa de fado, transformando o salão em seu refúgio particular. Manhãs começavam com café forte e tostas de queijo da Serra da Estrela, seguidas de horas de composição, versos que fluíam como o Tejo em maré alta, melodia que se entrelaçava como as eras nas paredes de Sintra. Reencontro ao fado crescia, ganhando camadas, um sol de viola que evocava o choro do mar, um contracanto de Maria que respondia como um eco amoroso. Ana sentia o amor renascer, tímido no início, como uma flor de jasmim abrindo à noite. Elas passeavam juntas agora, sem o peso do segredo, subiam ao castelo de São Jorge ao pôr do sol, onde as cegonhas nidificavam nas torres, simbolizando uniões fiéis, ou sentavam-se nos bancos de pedra do Largo do Carmo, bebendo chá de hortelã-pimenta enquanto observavam os turistas. Olha para eles, Ana, felizes em sua ignorância passageira.
Nós temos o fado, que nos torna eternas, dizia Maria, traçando padrões invisíveis na mão de Ana. A sociedade portuguesa, em 2025, havia mudado. As bandeiras arco-íris tremulavam nas varandas durante o PRID e casais como elas caminhavam de mãos dadas sem olhares reprovadores. Mas as raízes profundas permaneciam, famílias que ainda viam o amor entre mulheres como uma modernice estrangeira, igrejas que pregavam tolerância mas sussurravam julgamentos. Maria lutava com isso, recebendo chamadas do irmão que a acusavam de egoísmo. Pensa na mãe, sozinha em Évora. O escândalo do divórcio já foi demais, agora isso? Ana consolava-a com histórias de fadistas lésbicas do passado, como os rumores sobre Amália e suas musas secretas, provando que o amor sempre encontrou voz no fado. O conflito escalou numa tarde chuvosa. Elas estavam no Mirador da Senhora do Monte, o ponto mais alto de Lisboa, onde a cidade se estendia como um tapete de telhados cor de canela. Maria recebera uma carta, o testamento formal, exigindo sua presença em Évora para uma reconciliação familiar. É uma armadilha, Ana. Eles querem me forçar a assinar papéis que me prendem lá. Lágrimas misturavam-se à chuva fina. Ana abraçou-a, o vento uivando como uma viola desafinada. Então vamos juntas. Mostremos que o amor não se negocia como azeitonas no mercado. A viagem a Évora foi uma odisseia emocional. Pegaram um comboio alfa pendular em Santa Polónia, as janelas embaçadas pela umidade, o clique-claque das rodas e quando como um fado ritmado. Maria apontava paisagens, os arrozais do Tejo, verdes como esmeraldas, as vinhas do Alentejo, linhas infinitas de uvas maduras. Aqui cresci, Ana. Correndo por entre sobreiros, colhendo figos maduros até os dedos ficarem pegajosos. Mas sempre sonhei com Lisboa, com o mar, contigo. Ana sorria, mas internamente temia, e se o peso da terra natal a levasse de novo? Évora as recebeu com seu ar seco e perfumado de alecrim silvestre. A cidade romana, com seu templo de Diana e os ossos da Capela dos Ossos, era um lembrete da transitoriedade. Nós, que aqui estamos, pelos outros deixamos estes ossos. A família de Maria morava em uma casa de paredes brancas na periferia, cercada de oliveiras retorcidas como almas penadas. O irmão, Paulo, um homem de 40 anos com bigode grisalho e olhos duros, recebeu-as na porta. Maria, finalmente. E esta é a amiga? O tom era cortante como uma foice alentejana. O jantar foi tenso, borrego assado com arroz de miúdos, vinho de reguengos que curava as bochechas mas não os corações. A mãe de Maria, Dona Isabel, uma senhora frágil de lenço na cabeça, olhava para Ana com curiosidade mista à pena. Tu cantas fado, filha? Meu marido amava ouvir na rádio antes de partir. Ana assentiu, oferecendo-se para cantar após a refeição. Paulo bufou, fado é para tristezas, não para confusões modernas. Mas Dona Isabel insistiu, e assim, na sala de azulejos rachados, Ana pegou uma velha guitarra da família e cantou reencontro ao fado, sozinha, pois Maria tremia demais. A voz de Ana encheu o espaço, rouca e pura, falando de saudades curadas, de amores que desafiam o tempo. No refrão, Maria juntou-se baixinho e, pela primeira vez, a mãe sorriu, lágrimas nos olhos. É bonito. Como as modas que minha mãe cantava nos campos. Paulo, porém, explodiu ao final. Isto é loucura. Pai deixou a herança para unir a família, não para escândalos. Assina os papéis, Maria, ou perdes tudo, a casa, as terras. Maria ergueu-se, o rosto pálido mas resoluto. A herança que quero é minha vida, irmão. Com Ana. A discussão escalou, vozes e quando como trovões no planalto alentejano. Paulo acusou Maria de traição, não só à família, mas a si mesma, e quando as palavras do pai anos antes. Ele te perdoou o erro do casamento, agora isto? És pior que uma viúva sem filhos. Ana interveio, a voz firme. O amor não é erro, Sr. Paulo. É o fado da vida, dói, mas canta. Dona Isabel, surpreendendo todos, tocou o braço do filho. Deixas, Paulo. Eu vi o olhar da tua irmã, é o mesmo que tua pai tinha por mim.
O Alentejo ensina paciência, não ódio. Elas partiram naquela noite, sob um céu estrelado como um manto de veludo negro. No comboio de volta, Maria chorava no ombro de Ana. Perdi a família de novo. Mas ganhei-te. Ana beijou sua testa. Não perdeste. Dona Isabel entendeu. O tempo cura como o vinho envelhecido. De volta a Lisboa, o concerto se aproximava, o grande evento na Adega do Fado, com plateia cheia de críticos e fãs. Elas refinaram a canção, adicionando um interlúdio de percussão que evocava o pulsar do coração português, tambores como festas de São João. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Dias antes do show, Maria recebeu um e-mail anónimo, fotos antigas delas, tiradas em segredo anos atrás, agora nas mãos de Paulo, ameaçando vazar para a imprensa musical se ela não voltasse. É chantagem, Ana. Meu irmão. Como pôde? O coração de Ana partiu-se ao meio. PHNB de sangue. Mas nós somos mais fortes. Elas decidiram enfrentar. Maria confrontou Paulo por videochamada, gravando tudo. Se publicares, eu conto a verdade sobre como pai nos forçou a mentir sobre o amor que ele negou. Paulo recuou, mas o dano estava feito, a confiança abalada pairava como poeira no ar seco. No ensaio final, a canção ganhou uma estrofe nova, de dor crua. Na traição dos que amamos, encontramos a luz de dois corações traídos, mas fiéis ao fado. Ana e Maria cantavam com fúria catártica, lágrimas misturando-se ao suor. Lisboa, com suas luzes tremulosentes, parecia provar o vento do Tejo carregando promessas. O dia do concerto chegou como uma ressaca de emoções, o ar de Lisboa carregado de expectativa e o cheiro salgado do mar misturado ao perfume de castanhas assadas nas ruas. A Adega do Fado estava lotada, turistas com câmaras penduradas, lisboetas de meia-idade em fatos escuros, jovens artistas com cadernos de letras. Ana vestiu o seu melhor fato de fado, preto, com chale de renda negra, o cabelo solto como uma cascata de ébano. Maria, ao seu lado nos bastidores, usava um vestido verde-oliva que realçava seus olhos, a guitarra portuguesa reluzindo como uma relíquia. Pronta? Perguntou Maria, a mão na de Ana, úmida de nervos. Ana assentiu, mas o estômago revirava. A ameaça de Paulo pairava, um fantasma invisível, ela imaginava flashes de câmaras, manchetes cruéis, escândalo no fado, amor proibido revelado. Mas o fado ensinará que a dor é combustível para a arte. Vamos cantar a verdade, amor. Deixa o resto para o destino. O mestre de cerimonias anunciou-as, senhoras e senhores, Ana e Maria, duas vozes que renascem do coração de Portugal. Aplausos ribombaram e elas subiram ao palco sob holofotes quentes, o violão de João já choramingando o intro. Ana começou sozinha, a voz ecoando como um sino na sé, versos de reencontro, de saudades tecidas em noites lisboetas. Então Maria juntou-se, a guitarra respondendo em arpejos delicados, e o dueto explodiu, harmonias que faziam o público prender a respiração. Reencontro ao fado cativou desde a primeira nota. A plateia, hipnotizada, balançava cabeças ao ritmo melancólico, alguns com lágrimas nos olhos, outros murmurando aprovações. No refrão, quando cantaram dois corações em um só lamento, para sempre no abraço do Tejo, um casal idoso na frente ergueu-se, abraçando-se como se a canção fosse deles. Ana via Maria nos olhos do público, mas também via o passado, flashes de beijos roubados em elétricos rangentes, de piqueniques em Ericeira onde o Atlântico rugia aprovação. O clímax veio na estrofe da traição, adicionada na véspera. Nas sombras da família, o punhal se crava, mas o amor é mais forte que a dor. Vozes tremiam, mas unidas, eram inquebráveis. No final, o silêncio foi ensurdecedor, quebrado por aplausos que sacudiram as paredes de azulejos. Flores voaram ao palco, rosas vermelhas, cravos brancos, e gritos de mais uma, ecoaram. Nos bastidores, o êxtase as envolveu. Dona Rosa, da casa vizinha, abraçou-as. Vocês trouxeram Amália de volta à vida. Críticos da revista Fado Atual aproximaram-se, elogiando a fusão autêntica de tradição e emoção que era.
Mas a alegria foi interrompida por um mensageiro, uma carta selada, entregue por um rapaz de moto. Maria abriu-a, o rosto empalidecendo. É de Paulo. Ele publicou as fotos na rede social agora mesmo. O mundo parou. Ana pegou o telemóvel e lá estavam, imagens granuladas delas em 2015, abraçadas em um miradouro, beijando-se sob chuva. Comentários choviam, alguns de apoio, amor é amor. Viva o fado lésbico, outros venenosos, escândalo. O fado é para almas puras. Paulo legendarara a verdade sobre minha irmã, escolha entre família e devassidão. Maria desabou em uma cadeira, soluços sacudindo o corpo. Eu sabia. Ele odiava tanto. Ana ajoelhou-se, segurando seu rosto. Não é devassidão, é nós. E o mundo viu, olha os likes de apoio, as mensagens de fadistas solidárias. Mas o dano cortava fundo, chamadas da mãe chegavam, ignoradas, e a gravadora de Maria ameaçava rescindir contratos. Naquela noite, em um bar escondido no bairro Alto, elas afogaram a dor em moscatel doce. Sinto-me traída de novo, Ana. Como se o Alentejo me cuspisse. Ana, com olhos flamejantes, propôs, então cantamos contra isso. Uma turnê, uma canção que exponha a hipocrisia familiar. O fado é para os oprimidos. Maria hesitou, o vinho nublando o julgamento. E se nos destruírem? A família é tudo no interior. O conflito interno de Maria era um abismo. Na manhã seguinte, enquanto Ana dormia, ela saiu para uma caminhada solitária pelo Tejo, as águas cinzentas refletindo seu turmoil. Sentou-se em um banco perto do padrão dos descobrimentos, onde estátuas de navegadores olhavam para o infinito. Porque o amor tem de ser batalha, murmurou para o vento. Um grupo de pescadores próximos, remendando redes, ouviu e um idoso respondeu, porque Portugal nasceu de batalhas, menina. Mas o mar sempre volta à praia. Inspirada, Maria voltou e acordou Ana com uma melodia nova, um fado beat, misturando viola com ritmos de viola campaniça alentejana. Vamos transformar a traição em hino. Fado das traídas, para todas as mulheres como nós. Ana riu pela primeira vez em horas e elas compuseram furiosamente, incorporando sons locais, o lamento do mar, o riso de festas de vindima. Mas o Cao Trau se avizinhava. Paulo apareceu em Lisboa 2 dias depois, batendo à porta do apartamento de Ana em Graça. Maria, vem comigo. Isto acaba aqui. Ele era uma figura imponente, cheirando a terra vermelha e rancor. Maria enfrentou na sala, Ana ao lado como sentinela. Não, irmão. O testamento era do pai, esta vida é minha. Paulo riu cruel. Tu achas que o mundo te aceita? As fotos são só o começo, conto tudo à imprensa sobre como corrompeste a família. A discussão foi feroz, palavras como facas, acusações de ingratidão, defesas de liberdade. Ana interveio com calma fadista. Senhor Paulo, o fado ensina que a traição fere, mas o perdão cura. Sua irmã ama, não é corrupção, é graça. Paulo vacilou, vendo o brilho nos olhos de Maria, e quando da mãe? Mãe ligou ontem. Disse para te deixar voar, como as cegonhas para a África. Ele partiu derrotado, murmurando desculpas, deixando a porta aberta para reconciliação futura. Aliviadas, mas exaustas, Ana e Maria selaram o momento com um beijo profundo, sob o sol poente que tingia Graça de ouro. Nós vencemos uma batalha, disse Ana. Mas o amor é guerra eterna. Elas prepararam-se para a próxima apresentação, um festival de fado em Coimbra, onde o velho mundo encontraria o novo. Coimbra as recebeu com sua aura acadêmica, as ruas empedradas e quando com o fado de Coimbra, mais romântico, menos lúgubre que o de Lisboa, cantado por estudantes em capas negras. O festival, no Mosteiro de Santa Cruz, era um evento anual que reunia gerações, veteranos com violas centenárias, jovens com fusões eletrónicas. Ana e Maria chegaram de trem, as malas leves, os corações pesados de expectativa.
Aqui, o fado é de amor juvenis, não de saudades mortas, comentou Maria, enquanto subiam a escadaria íngreme para a Quinta das Lágrimas, onde outrora Inês e Pedro viveram seu amor trágico. Elas se hospedaram em uma pousada modesta perto da universidade, quartos com vistas para Mondego, rio que serpenteava como uma fita prateada. A tarde foi de descanso, um passeio pelo jardim botânico, onde o ar cheirava a magnólias e memórias literárias. Sentadas sob uma pérgola de glicínias, Maria abriu-se sobre medos profundos. Depois da traição de Paulo, pergunto-me, sou digna de ti, Ana? Anos fugindo, casando por medo. Como reconstruir? Ana colheu uma flor roxa, prendendo-a no cabelo ruivo de Maria. O fado não julga, amor. Ele canta o que é humano, fraqueza, redenção. Tu és minha poesia imperfeita. A composição de fado das traídas avançava à noite, à luz de uma lâmpada de óleo que evocava séculos passados. A canção era um manifesto, versos que falavam de mulheres silenciadas pela tradição, de famílias que amam mas ferem, de amores que florescem apesar de tudo. Nas capas negras de Coimbra, onde o rio chora mulheres traídas tecem seu próprio fado não de dor eterna, mas de luz renascida, duas almas unidas contra o vento da sina. Maria adicionava toques alentejanos, ritmos de flauta que lembravam vantos secos, enquanto Ana infundia a intensidade lisboeta. O concerto no mosteiro foi mágico. Sob arcos góticos iluminados por tochas, com o cheiro de incenso e pedra úmida, elas subiram ao palco precedidas por um grupo de estudantes cantando serenata. A multidão era eclética, monjos beneditinos misturados a ativistas quer, turistas japoneses com guias em mãos. Quando o reencontro ao fado começou, o silêncio caiu como uma capa. Vozes entrelaçadas, instrumentos chorando, a canção envolveu todos como uma teia de emoção. No novo single, Fado das Traídas, o público reagiu com vivas, mulheres na plateia choravam, homens assentiam em solidariedade. Uma jovem estudante gritou, pelo amor livre, e o coro se juntou. Após o show, o sucesso explodiu, convites para álbuns, entrevistas na RTP, mensagens de apoio de fadistas como Carminho. Mas o verdadeiro C.A.O. Trau veio pessoalmente. No dia seguinte, durante um workshop para estudantes, Paulo apareceu inesperadamente, não com raiva, mas com olhos vermelhos. Eu? Vim pedir perdão. Mãe insistiu. Li as notícias, vi como o mundo aplaude vocês. Eu errei, Maria. O pai me moldou com medo, mas tu mostraste coragem. Ele estendia uma carta de Dona Isabel, volta quando quiseres, filha. Com Ana. A casa é de todos os amores. Maria chorou, abraçando o irmão pela primeira vez em anos. Ana observava, o coração inchado de humanismo, traição transformada em ponte. O fado cura famílias também, sussurrou ela. Paulo ficou para o jantar, lampreia à bordaleza, vinho de bairrada, conversas que fluíam como Mondego. Ele confessou suas próprias lutas, um casamento infeliz, saudades do pai rígido. Talvez eu aprenda com vocês, amar sem condições. De volta a Lisboa, o momentum crescia. Elas gravaram Fado das Traídas em um estúdio no Chiado, com produtores que capturaram a essência crua, viola acústica, percussão sutil, vozes nuas. O single vazou online, viralizando entre comunidades LGBT portuguesas e além fronteiras, covers em espanhol de Sevilha, remixes em Londres. Mas o sucesso trazia pressão, expectativas de turnês europeias, o medo de perder a intimidade. Uma noite, após uma entrevista exaustiva, Maria confessou a Ana: sinto-me viva, mas assustada. E se o amor se perca na fama? Ana preparou um banquete simples, caldeirada de peixe, pão de milho, frutas de arrábida, e elas jantaram na varanda, sob estrelas que piscavam como olhos cúmplices. O fado nos ensina humildade, amor. Somos duas, não estrelas solitárias. Elas fizeram amor devagar, casto e profundo, corpos entrelaçados como notas em harmonia, sussurrando promessas ao luar. O conflito final surgiu sutilmente, uma oferta de Maria para produzir um álbum solo em Paris, longe de Lisboa. É a oportunidade, Ana. Mas e nós?
Ana sentiu o pânico antigo, abandono disfarçado de ambição. Não fujas de novo. Escolhe-nos. A discussão foi quieta, lágrimas como chuva de primavera. Maria recuou, Paris pode esperar. Meu fado é contigo, aqui. Elas selaram com uma composição final para o álbum, Eternidade ao Tejo, um hino de compromisso, cantado em dueto eterno. Meses passaram e o álbum Canções para Duas nasceu como um filho amado, capa com azulejos entrelaçados, simbolizando uniões portuguesas, faixas que teciam fado tradicional com toques modernos, cordas de viola misturadas a samples do Mar de Sagres, letras que falavam de resiliência que era na tapeçaria cultural de Portugal. O lançamento foi em Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, sob os claustros manuelinos que sussurravam glórias passadas. Centenas compareceram, família de Maria agora unida, com Dona Isabel orgulhosa na primeira fila, amigos de Ana de Setúbal, pescadores de mãos calejadas aplaudindo, ativistas com bandeiras que tremulavam como velas de caravelas. Ana e Maria cantaram o repertório inteiro, culminando em Eternidade ao Tejo. Nas águas do rio que beija o mar, dois amores navegam, sem medo do naufrágio Portugal nos abraça, com saudades e risos para sempre, minha musa, nesta terra bendita. A voz de Ana subia como uma prece, Maria harmonizando com ternura que partia corações. No final, o público invadiu o palco em abraços coletivos, um mar de emoções onde lésbicas, héteros, velhos e jovens se uniam no humanismo do fado. A crítica foi unânime, um renascimento do fado, inclusive e visceral, escreveu o público. O sucesso os levou a turnês, Porto, com concertos no Coliseu, Faro, à beira do Algarve onde o sol poente aplaudia, até Bruxelas, para a diáspora portuguesa. Mas o coração permanecia em Lisboa, onde compraram uma casa pequena em Princesa, com varanda para o Tejo e jardim de laranjeiras. Ali, Dona Isabel visitava, trazendo compotas de figo alentejano e histórias de modas antigas, ensinando Ana a tecer rendas como símbolo de paciência amorosa. Paulo, redimido, tornou-se gerente de turnês, sua praticidade alentejana equilibrando o sonho das duas. Quem diria que o traidor viraria aliado, brincava Maria. A vida não era perfeita, discussões sobre agendas lotadas, noites de insegurança onde o passado sussurrava dúvidas, mas o amor delas era humanamente belo, imperfeito, resiliente, enraizado na cultura que as moldara. Numa noite de verão, em uma festa de São João nas ruas de Alfama, com fogueiras crepitando e sardinha grelhando, Ana e Maria dançaram um viralento, saias rodando como flores ao vento. Lembras nosso primeiro encontro? Vinho derramado, chuva torrencial, murmurou Ana. Maria sorriu, os olhos verdes brilhando. E agora, vinho partilhado, sol eterno. Obrigada por esperares, por cantares para mim. O fado continuou, não mais de perda, mas de plenitude. Elas compuseram para outras vozes, mentorando os jovens fadistas que eram workshops gratuitos, espalhando a mensagem de que o amor, como Portugal, é uma ponte entre o antigo e o novo, o dorido e o jubiloso. Anos depois, sentadas na varanda envelhecida, com netas imaginárias dançando ao som de violas, Ana diria: nosso reencontro foi o melhor fado da vida. E assim, em uma terra de saudades, elas encontraram a alegria, duas almas, uma melodia eterna.